transtornos mentais graves e a atuação da prática clínica do psicólogo. Como o psicólogo pode ter melhor visualização da sua prática diante desses transtornos, diante da dor de pessoas com sofrimentos muito graves, que, claro, trazem complexidade para a nossa atuação clínica, né? Gente, hoje, vamos pensar mesmo naquelas pessoas, aí transtornos graves, né, que a gente fala, claro, né, os transtornos depressivos, que eu considero, né, o nosso projeto considera o mais grave a nível de ser um transtorno que chega a nível de suicídio, e ser um transtorno também que tem comorbidades com outros transtornos, com a maior parte dos transtornos. Transtornos como transtornos psicóticos, transtornos como transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade borderline, que transtorno difícil, né, de lidar. Ou seja, a gente está falando aqui de sintomas, né? Mas o psicólogo, ele tem um trunfo aí. Porque quando a gente entende um transtorno mental, a gente vai entender todas as questões multifatoriais que são importantes para a gente entender esse transtorno, né? Que não depende só de uma questão específica, só de uma personalidade, ou só de uma questão familiar, tem uma questão multifatorial. Mas é importante a gente pensar também que existe um indivíduo com toda a sua experiência de vida, com todo o seu, com seus traumas, com toda a sua percepção da vida, né? E aí que a gente trabalha, né? O problema disso é que a pessoa que tem, que está em sofrimento muito grave, ela pode estar vivenciando diversas questões, né? Não só as suas questões ali sintomáticas, fisiológicas ou até cognitivas, né? Mas ela está vivenciando também, muitas vezes, relacionamentos muito bagunçados. Ela está vivenciando questões, às vezes, financeiras que desestruturaram ela, ou seja, as questões ambientais, sociais, né, que ela está vivendo preconceitos, vivendo violência, ou seja, ela pode estar vivendo diversas questões na sua vida, juntando com as questões sintomáticas, juntando com as questões cognitivas. Isso vira uma bomba, né, enorme. E o psicólogo fica do meio dessa bomba, dessa explosão toda. E aí a gente tem que ter bastante discernimento para a gente entender como a gente vai lidar com todos esses aspectos. Uma das maiores problemáticas que eu vivi também no início dessa entrada de trabalhar com transtornos mentais muito graves foi justamente a confusão total que a pessoa tá e a falta de suporte total que a pessoa tá. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que se essa pessoa não tiver possibilidade de um trabalho multidisciplinar, aí a gente já fica capenga no trabalho. E isso já vai dificultar a nossa prática clínica. A gente não vai conseguir, às vezes, nem entrar num processo terapêutico. E isso, gente, eu vejo muito, sabe? Eu vejo muito psicólogos vindo assim, desesperados, eu não sei mais o que fazer, a pessoa tá ali, mas ela só vive em crise, ela tá desesperada, ela tá... Mas é porque muitas vezes essa pessoa tá, tipo assim, jogando todas as suas fichas no psicólogo, jogando todas as suas expectativas no psicólogo, inclusive nesse modelo de saúde que a gente tem no país, onde o profissional, ele está com poder, ele está com todo o conhecimento, ele está ali com as decisões a tomar, né? Então isso não conecta com a nossa profissão. Essa posição de poder não conecta com o psicólogo. Então isso é importante para a gente entender a nossa profissão e aí a gente explicar também, psicoeducar nossos pacientes, os familiares sobre a nossa profissão. Porque eles querem respostas e respostas prontas e datas e a gente não tem isso para dar porque a gente está lidando diante de um indivíduo e de suas escolhas, das suas vivências e das suas escolhas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que todo transtorno mental é multifatorial. Não existe um transtorno mental que tenha a ver apenas com as questões psíquicas dessa pessoa. Não existe isso. Todo transtorno mental tem uma questão bioquímica, biológica, né, até de hereditariedade muitas vezes. Tem uma questão relacionada às questões sociais, ou seja, questões às vezes relacionadas a questões de desamparo social, de questões financeiras, econômicas, pessoa passando necessidade. E eu não estou falando só de pessoas realmente com vulnerabilidade social, não. Eu estou falando de pessoas às vezes até classe média, que por conta de da pandemia, perderam tudo, não conseguiram mais trabalhar, começaram a passar necessidade. Por conta da economia hoje, né? Por conta de uma guerra que a gente está vivenciando no mundo, os preços aumentando do alimento, as pessoas perderam o padrão, relacionamentos muito tóxicos, relacionamentos quebrados, relacionamentos, muito ruins. Ou seja,
as pessoas elas podem estar vivendo contextos muito, muito diferentes e muito problemáticos em todas as esferas, né? E os transtornos mentais, se vocês forem avaliar de forma multidisciplinar ali, né, multifatorial, todas essas questões estão problemáticas. Não é só as questões mentais, todas essas questões estão problemáticas. Então, o psicólogo ele não atua em todas as áreas. Ele vai avaliar todas essas demandas, por isso que a gente precisa do primeiro nível de atendimento, né? Para que a gente possa avaliar e a gente possa direcionar essa pessoa a seu tratamento específico. Uma família que chega para você e fala que quer ajuda, mas ela não quer médico, não quer isso, não quer aquilo, ali a gente já tem que impor limite. Ali a gente já tem que começar a psicoeducar essa pessoa de tal forma que tratamento nenhum se sustenta num transtorno mental grave sem essa questão multidisciplinar. Um transtorno mental muito grave, a pessoa a nível de suicídio, é uma questão multifatorial, muito importante. Nenhum tratamento se sustenta sem todo esse apoio. Inclusive, gente, quando a gente vai dentro do nosso consultório tratar pessoas a um nível muito grave, né? Essa pessoa, às vezes, ela não tem necessidade de, né, financeira de ir para uma rede pública. Ela prefere ter os profissionais, mas é importante que a gente psicoeduque que profissionais são esses. Ela vai precisar e por que ela vai precisar, e não tem como a gente atender se não tiver esse suporte, inclusive o suporte familiar. Uma rede de apoio é importante, porque tem familiar que fala assim: ah, já tô pagando médico, já tá aí, mas a problemática na comunicação dessa família, nas questões, estão trazendo gatilhos muito grandes para essas pessoas. Então é importante que a gente tire da nossa mochila parte do trabalho que não é nosso e direcione esse trabalho para quem é de direito, né? Quem é a necessidade, né, de visualizar esse aspecto. Então, o profissional de psicologia, quando recebe uma pessoa com um transtorno grave no seu consultório, ela, primeiramente, ela precisa olhar esse transtorno e todas essas questões aí dessa demanda de uma forma multidisciplinar. Então, a gente vai precisar encaminhar para o médico. Muitas vezes, a gente não vai dar conta de atender, a gente tem que encaminhar essa demanda para o CAPS, por exemplo, que a gente não vai dar conta de atender, porque às vezes tem muitas questões relacionadas a questões econômicas, financeiras, sociais, muito graves, questões relacionadas à violência. Tudo isso vai ter que ser encaminhado para um órgão público, porque a gente não vai conseguir. O problema é que o psicólogo, por não entender isso, ele pega demandas que estão além do seu propósito de tratamento para tentar solucionar. Então ele vira a válvula de escape daquelas pessoas, né? E essa não é a nossa função. Aí a gente adoece também, né? Porque a nossa profissão, se a gente não for bem estratégico, bem ético, bem profissional, a gente adoece. Porque a gente está lidando cara a cara. Se a gente não tiver uma blindagem científica, a gente adoece também na nossa profissão. Adoece total. Então, pra gente resumir o que a gente falou hoje aqui, a gente falou sobre o nosso papel, o nosso olhar, na verdade, né? O nosso olhar diante do transtorno mental, né? Precisamos sair do olhar de cuidador para o olhar de pessoas, de um profissional que vai atuar na independência dessa pessoa. Vai trabalhar na questão relacionada às escolhas que essa pessoa vai ter diante da vida, na liberdade que ela tem de fazer isso. E nós não estamos presos a uma maternidade ali dentro, né? Isso é importante. Importante a gente pensar também que o que está diante da gente é multifatorial. Não depende só do tratamento psicológico, depende de toda uma rede de apoio, inclusive da família. E se isso não for possível para um tratamento grave, a gente tem que pensar duas vezes se a gente vai receber o paciente para atender. Porque o paciente está ali, não tem rede de apoio, não tem como pagar médico, não tem como que você vai tratar? Como que você vai ajudar essa pessoa? Essa pessoa precisa de mais. Então essa pessoa muitas vezes precisa de uma rede pública. Então, entende? A nossa atuação, ela tem que ser muito certeira para ajudar essa pessoa, mas também para não sobrecarregar a gente de uma coisa que a gente não consegue e a gente vai também adoecer. Prevenção de doenças mentais não parte só da gente para fora, é da gente pra gente também, né? A gente trabalha com isso, mas que tudo a gente tem que saber se proteger. A gente tem que saber se organizar, né? Porque se a gente ajuda o outro, como é que a gente não vai conseguir ajudar a gente, né? Então, prevenir nosso adoecimento também é importante, né? Então, não atender pessoas que não têm possibilidade desse suporte multidisciplinar, porque senão você vai adoecer. Então, isso é importante pra gente nesse tratamento. Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Espero realmente de coração que vocês tenham saiam daqui um pouco mais
seguros mesmo da sua profissão, das possibilidades que vocês têm diante de demandas muito graves, tá bom? Grande beijo, gente. Tchau, tchau.